Boa tarde, começa agora o WebDivan. O WebDivan é o nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UlTV. Eu sou Renata Antonelli e toda semana aqui na UlTV, no WebDivan, a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana. Afinal, o WebDivan fala sobre psicologia. Os assuntos da psique, o meu entrevistado já está rindo aqui do meu lado, eu não estou entendendo por quê. Eu estou com vontade de rir, não pode fazer isso com o apresentador, eu estou acabando de abrir o programa. Você já está rindo, Alexandre Bess? Obrigado de novo, minha amiga que eu amo de paixão, está aqui no seu programa, agora na Casa Nova, que você tem esse sucesso. Eu ri da sua naturalidade de apresentar o programa, que eu achei assim tão espontâneo, tão natural, né? Porque é verdadeiro, entende? Então é fantástico. Parabéns de novo, que você continue transmitindo a sabedoria e acho que esse caráter informativo das pessoas que é tão importante, né? Obrigada, nessa área que a gente tanto ama. Você sabe que eu fico natural porque você está aqui, né? O Ale é meu amigo, psicólogo, um grande psicólogo, escritor. Obrigado. A gente veio aqui, né? Ele prometeu no programa que ele veio ano passado, que quando ele acabasse de escrever o livro dele sobre casamento, segundo livro, quando ele acabasse, você veio falar do primeiro. Então, agora ele está vindo falar do segundo, né? Vamos deixar claro, Alexandre. E ele prometeu que viria aqui no programa falar sobre o segundo livro dele. O Alexandre é psicólogo, um grande psicólogo, um grande escritor. Mostrar para vocês o livro dele, O que era doce virou amargo. Essa expressão é ótima para definir casamento, né? Nossa, por que o Joaquim casou com a Mariana era tão bom e não é mais, né? Esse que eu acho que é isso que o título remete, a esse título explicativo. Tentar mostrar para os casais que às vezes a solução está ali, mas eles não conseguiram ler nas entrelinhas o que tinha que ler. Então, assim, sabe, é muito importante essa coisa de relacionamento, porque eu vejo que uma destituição relacional, ela pode acarretar uma série de problemas. Quando ela é necessária e é consciente e perceptível e de comum acordo, ainda tem algumas remanescências psicológicas negativas que irão aí ficar, né? Não estamos falando aqui em ilusão, em sonho, em perspectiva, mas sim em realidade. Agora, quando é uma coisa que aconteceu porque você não tem explicação, aí vem a frustração, vem aquele sentimento de culpa, né, de abandono. Nossa, onde foi que eu errei? Eu queria tanto casar, sei lá, com a Vera Fischer, casei com ela, não deu certo, né? E eu acho que, assim, só a questão falar de casamento já abrange tudo isso, mas além disso, o que é muito interessante e que a gente vai mostrar no livro, é o jeito que você coloca as posições, né? Então, tipo, como cada coisa que a gente faz, ou cada coisa a gente pode construir melhor dentro de uma relação. Eu quero falar isso desde o começo, né? Antes, mandar um beijo para o Adriano Santos, meu querido, que está aqui. Muito obrigada por me avisar que o Alexandre já tinha vindo, né? Foi o Adriano que me avisou, que me contou. Legal. O Alexandre queria matar você, Adriano, que ele chegou, eu já falei assim, o Adriano Santos me contou que você veio aqui na UlTV, Alexandre. Ele ficou todo roxo, Adri, sério. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, a gente vai fazer só um breve comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Boa tarde. Boa tarde, dona. O senhor poderia me ver 2 quilos de alcatra, por favor? Pois não. Não vai perguntar se é friboi? Ah, moço, só que tem uma coisa. Eu gostaria de saber se ela é friboi. Ah, dona, faça-me o favor. Tanto faz se é friboi ou se não é. Carne é carne em qualquer lugar. Mas, meu amigo, é que eu vi na televisão que a gente tem que perguntar se ela é friboi ou não. Ai, dona, eu também vi na televisão que por onde o seu Sidney da Ultrafarma passa, os preços ficam pequenininho desse tamanho. Nem por isso eu baixei o preço das minhas carnes aqui no açougue. Aliás, se aquele velho filho de uma mãe passar aqui, eu furo ele de cima a baixo. Olha aqui, meu amigo, se não for friboi, eu não levo. Ô, dona, a senhora vai no McDonald's? Vou. Por acaso, quando a senhora chega lá, a senhora pergunta se a carne que eles fazem lá no hambúrguer é de minhoca ou é friboi? Claro que não. Pois então... A senhora tá vendo isso daqui? Sim, tô. Daí? Pois é, isso é uma vaca. O senhor está me ofendendo, faça-me Desculpa, favor. Isso daqui é uma vaca? É uma vaca. Na China, na Indonésia, na Índia, até lá onde ela é sagrada, vaca é vaca em qualquer lugar do mundo. Então tanto faz se é friboi ou se não é. Bom.
É isso aí, voltamos com o Web Divan, como eu estava dizendo para vocês antes dos comerciais. Eu estava mandando beijos. Um beijo para você, Adriano Santos. Beijo, Popita querida. Um beijo para todos os GNPs. Clá, meu amor, Fê. Um beijo para vocês, para todo mundo que está assistindo o programa. Estou conversando com o Alexandre Bess, falando sobre casamento. Vamos começar do começo, né? Falar do livro, muito interessante, porque é um romance. É bom que você leu, eu fico contente. Ué, mas eu vou te entrevistar, vou falar sobre o livro e não vou ler, vou chegar aqui e falar, então, você escreveu este livro. Aqui não é um programa de apresentação de livro, é um programa de psicologia, né, Ale? Exatamente. O que é muito interessante é que você fala sobre psicologia dentro de um romance. Uhum. Isso é extremamente interessante. Mas o que é mais engraçado, né, o que eu achei mais divertido, é que os personagens principais, eles não têm um casamento, mas eles têm uma relação sem mesmo ter uma relação. Mas Exato. isso só quem lê vai saber o que eu estou falando. Mas a pergunta é o seguinte, Ale, como que você entende casamento? Porque você faz algumas definições ao longo do livro sobre casamento. Como é que você entende casamento? Eu acho que a gente poderia resumir uma palavra só, porque a gente sabe que TV o tempo voa, especialmente aqui, onde a gente se sente tão confortável, né? Companheirismo. Eu acho que casamento você pode ser, não importa se seja namorado, noivo, marido, né, esposo, casamento tradicional, casamento não tradicional. Eu tenho vários amigos que são casados e moram de segunda a quinta-feira na casa deles, sexta, sábado e domingo na casa dela, funciona tudo igual. Tudo isso tem que ser resumido, no meu entender, veja, é a minha opinião, né, assim, eu vi ao longo de 2 décadas de psicologia, companheirismo, tudo isso. Então eu acho que o casamento nada mais é do que o companheirismo, do que a fidelidade de uma comunhão, entende? Uma comunhão onde essa engrenagem tem que funcionar mais ou menos. Claro, existe neurose, existe desavença, existe uma série de intempéries que vão ser decorrentes do pragmatismo mesmo, não existe momentos eternos de felicidade, mas existem momentos aí, né, vamos dizer, momentos que tem uma suspensão e vão te remeter a uma felicidade. Então, acho que é isso o pressuposto do casamento, eu entendo isso. Então, que você possa trabalhar com essas adversidades diárias sem se sentir frustrado, achando que a vida é uma ilusão. Porque aí só para ir para Disney, ficar lá uma semana e acabou. Esquece do mundo, ou qualquer cruzeiro. Não é isso. A vida real, infelizmente, não é isso. Então, esse companheirismo, se for um companheirismo sólido e a pessoa tendo consciência da percepção dela mesma, primeiro ela com ela e depois a percepção do outro, e sabendo qual é a estrutura mental que a rege, por isso que o grande conceito desse livro é CFM, eu não sei se você conhecia essa já terminologia, característica funcional mental, né? Para quem não sabe, é o nosso componente mental cerebral que nos rege, que determina o nosso comportamento. Aí vai ficar mais fácil você lidar com esse relacionamento, que é a proposta do livro. Agora, Lê, é muito difícil a gente coordenar, né? Juntar essas duas coisas, entre companheirismo e liberdade. Até onde a gente usa o companheirismo como uma forma de suprir nossas carências, então ser companheira de alguém para não ficar sozinho, e até onde a gente consegue ser companheiro e ser livre ao mesmo tempo. Lógico. Isso é fundamental dentro de uma relação, Fantástico. né? A liberdade. Está descrito aqui na característica funcional mental carência, não lembro que número que é, porque também não sei todas de cor, porque eu sei, mas não de cor, né, a numeração. E você pontuou fantástico, Rei, porque algumas pessoas se relacionam mesmo pelo medo de ficar sozinho. E aí é uma carência, realmente não sei se a gente poderia definir como uma patologia emocional, não vejo assim, mas uma deficiência psicológica, acho que fica mais apropriado. E aí a pessoa, por causa dessa carência, se submete a uma relação da qual ela não precisaria estar, ou necessariamente não tinha que estar lá, mas assim está lá. E em função dessa carência, nesse tipo de situação que você citou, é muito comum mulheres aí sofrerem algumas coisas das quais elas não gostariam, algum tipo de desaforo, ou aquele cara que, sei lá, vai sair, não tem hora para voltar, não fala onde está, alguma coisa assim nesse sentido, e principalmente em situações humilhantes. E aí entra um outro componente funcional mental, que seria o quê? A agressividade, porque elas podem ser mixadas, as características funcionais mentais. Não, elas podem não, elas são. Né? É verdade. Geralmente vocês não têm uma coisa só, Lógico, não é só lógico, carente claro. ou só agressivo. Isso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui Por para mandar favor. um beijo muito especial para a Érica, meu amor. Um beijo para você, obrigada por entrar no programa. Muito feliz que você está aqui.
tá ouvindo, Popita, a gente falando sobre carências e agressividades. Tem relações, né? Eu estava brincando com uma amiga minha, conversando sobre isso ontem. Tem relações em que elas têm uma dinâmica própria, né? E que às vezes ela é pautada na agressividade e funciona desse jeito, né? E que talvez aquelas duas pessoas em outras relações não fossem daquela forma. Aquela frase um pouco, né, que a gente fala normalmente, que aquele outro tira o pior da gente. Isso é real, isso acontece. Sim, né? até porque cada relação é cada relação e a psicologia ela é uma ciência que permeia entre vários princípios, entre vários planos e a única coisa que realmente é correta e correta no sentido de ser exata é a matemática. 2 mais 2 é 4 e sempre vai ser 4. Então, algumas pessoas precisam realmente disso para se estabelecer nessa relação. O que eu quis dizer ali é que às vezes você pode pegar uma pessoa que tem a carência como a sua unidade principal e o companheiro dela, ou qualquer outra nomenclatura que ele venha a receber, seja agressivo com ela e ela não compactuar dessa agressividade. É isso que eu quis dizer. Agora, e quando os dois compactuam, né? Aí eu não vejo problema. Se é Você não vê problema. Não, porque se isso vai fazer bem para eles, talvez esse seja o foco principal que os deixam lá, né? É o que eu chamei de dinâmica. Exatamente. As relações têm uma dinâmica. Isso. Ou mesmo uma paciente que estava me dizendo, né? uma psicodinâmica. Psicodinâmica. Uma paciente que estava me dizendo ontem, porque ela tem um namorado muito ciumento. E ela falou assim, o namorado agora não está com tantos ciúmes e eu estou morrendo de ciúmes dele. Aí ela mesma até brincou, alguém tem que manter a dinâmica da relação, né? Alguém tem que manter os ciúmes dentro da relação. Isso, os ciúmes que tem que estar presente na relação, que está aqui também, é uma outra característica funcional mental. Eu só vou falar para as pessoas que estão aí nos assistindo que esse livro ele tem 100 filmes descritos dentro das 44 características funcionais mentais, onde as pessoas, através dos filmes, podem identificar melhor que estrutura é essa aqui que comanda a relação. No caso do ciúme, ele tem que ser requerido numa relação de uma maneira normal. Quando a gente fala em normal, envolve um pouco de neurose, mas não é aquela coisa neurótica, né, extravasada. Mas, por exemplo, uma neurose que permita a pessoa se sentir ciúme, permita se sentir um pouco de sofrimento, mas que deixa a pessoa livre de transitar. Você não pode coibir esse trânsito da pessoa, né? Você não pode sequestrar essa pessoa. Você chegou lá na academia, o cara já está lá, antes de você, esperando, né? Aí você chegou na faculdade e já está lá o rapaz, aí sim. Mas você não acha que o ciúme leva a ler alguma... Estava inclusive conversando sobre isso com uma amiga hoje. Leva a certas inseguranças. Então, já é uma insegurança. O ciúme já é por si uma insegurança. Já é uma insegurança. Mas quando você começa a ter muitos ciúmes do outro, você começa a ficar tão inseguro, né, e começar a tratar tão mal a relação, que isso vai deixando o outro mais distante, você vai ficando mais inseguro, o outro mais distante, você mais insegura. E fora a ideia delirante que vai permear na cabeça dessa pessoa, porque aonde que ela vai começar a imaginar, poxa, o que a Rê está fazendo? Será que ela está no programa mesmo? Aí ele não conseguiu acessar o computador porque estava sem o modem naquela hora, alguma coisa assim, a Rê não está lá no programa. Aí a pessoa começa a ter alucinações, né? Desculpa, delírios, melhor dizendo, a palavra mais certa aí. E aí o que acontece? Ideias delirantes, e vai ter que conferir essas ideias. E acaba destruindo a vida de todo mundo, porque ele vai lá, nossa, a Rê estava lá, mas eu tenho certeza que ela estava com outro e tal. Esse tipo de ciúme é prejudicial. E até descrito no CID-10 como transtorno tal, né? De transtorno de perseguição, aquela coisa toda. Transtorno persecutório, né? Transtorno persecutório, exatamente. Não lembro o número dele agora, mas também não importa. Então, esse tipo de ciúme não pode ter. Aí, se a pessoa tem essa característica funcional ciumenta, se ela tem uma característica funcional de agressividade e ainda tem uma personalidade escorada na psicose, aí você pode ter uma bomba relógio. E o indivíduo pode partir para uma agressividade mais efetiva. Aí a gente está falando de ter relações um pouco mais patológicas, né? Uma patologia pura, claro. Patologia pura. Essas Agora, três bombas juntas. O interessante que você descreve no livro são duas pessoas, então os protagonistas, né? Eles são um homem e uma mulher. E eles, é o contrário disso, né? Eles não estão num casamento, eles têm uma super dificuldade para se relacionar. Então, eles nunca saem mais de 3, 4 vezes com a mesma pessoa, evitam, né? Então, eu acho legal quando você descreve que a primeira noite que eles estiveram juntos, eles se vestiram antes de dormir juntos para acordar vestidos, quer dizer, tal
né, a aversão daquela situação de intimidade ao acordar, né, porque aí já não estavam mais bêbados, etc. E isso Nossa, eu criei uma cena antológica aí, né, que as pessoas vão adorar. Eles ficaram bêbados com uma garrafa de eu não entendo nada de álcool, tá? Mas Luiz XIII, uma garrafa de $22 mil a garrafa. Então imagina que porra que foi aquele, né? Mas antes disso tem aquele capítulo da sedução. Eu nem vou relatar aqui, né? Foi um capítulo fantástico também, muito sensual, se você concorda. E a proposta desse livro é possibilitar para as pessoas terem esse entendimento acerca das suas vidas. Então, os dois tentam se entender ao longo dessa... Né, porque o que a gente vê muito hoje são pessoas com essa dificuldade de relação. Então, o Adriano Santos até falou aqui no chat, uma das coisas que eu tenho mais medo é de casamento. Tá Os protagonistas também, primeira característica funcional mental, o medo de se casar, de se relacionar. Né? Primeira. Explica para o Adri, por que esse medo? De onde vem esse medo? Bom, eu classifiquei o medo aqui em duas partes. Você viu o medo 1 e o medo 2. Né? O medo 2 é um medo diferente, não é muito o caso aqui. Mas o medo 1 é aquela pessoa que tem medo de se relacionar, geralmente baseado por porque pode ser uma pessoa que tem até uma característica intrínseca de personalidade, tipo timidez, alguma coisa assim, ou aquela pessoa que teve no passado ali experiências desagradáveis e essas experiências repercutem de maneira negativa aí no seu inconsciente, e quando ele conhece uma moça bonita como a Renata, não consegue chegar perto dela. Aí o que acontece? Poxa, vi aquela mulher, é o meu biotipo. Isso acho que é muito importante. Será que a gente pode retomar essa parte, gravar, fazer um off dessa parte para eu andar no celular e mostrar para os rapazes? Não precisam ter medo de mim. Isso é insegurança. Então, e aí o que acontece? Porque, veja, não existe mulher mais bonita. Toda mulher é bonita. Tá? Só que, às vezes, para aquele cara, mulher com determinado biotipo se dialoga mais com ele do que outra. Mesmo que a outra... Então, não é essa a questão. Mas quando ele vê aquela mulher que é o seu biotipo, mesmo que ele não tenha consciência disso, mas alguma coisa ali o afasta, porque ele já teve sofrimentos antes, ou com essa mulher ou com qualquer outra, e ele vai perceber que ele pode sofrer, mesmo que isso seja uma ilusão, mesmo que isso seja uma ideia imaginária, só no imaginário dele, no pensamento mágico dele, ele vai fugir, ele vai ter o medo de se relacionar e não se relaciona. Muita gente fura com alguém, né? Tipo, marcou alguma coisa com a pessoa e deixa esse encontro à noite por causa disso, por causa do medo. É uma coisa absurda, mas é real. Amiguinhas que estão assistindo, vocês lembram de uma história parecida com essa? Que a pessoa fura, fala que vai, não vai, marca e não vai? Pois é. Porque às vezes não é porque o medo, não é porque o cara... Pode ser que o cara não preste mesmo. Tem aí também outra característica disso, que seria o cara que não tem o caráter. Né? O famoso cafajeste, que é desprovido de caráter, está aqui. Mas veja, no caso de medo, por exemplo, sei lá, eu conheci a minha linda assessora que está lá sentada, vi que ela é meu tipo. Vou sair com ela hoje à noite ou não? Ligo para ela, olha, não dá para sair hoje à noite, você inventa uma dor de barriga, você pode até Justamente porque é teu tipo. Exatamente. E você pode até ter uma somatização inconsciente naquele momento, sem você ter que necessariamente criar uma história, você pode mesmo ter uma febre emocional. Uma gastrite, por exemplo? Não tenha dúvida nenhuma, pode. Uma gastrite, uma coisa básica, uma gastrite. Né? Pode, por que não? Você é totalmente condicionado ao aparelho psicológico, sim, né? Claro. Tem um nervo aqui do estômago que vai direto para o cérebro. Então, a gente explicar a anatomia aqui, que não é a nossa função. Mas veja, e aí você cria essa questão e você se afasta, porque é mais confortável para algumas pessoas, não para todas. Aí vai depender de uma série de circunstâncias mentais aí. Mas é mais confortável, para algumas pessoas, se afastar do que enfrentar. Né? Para quem fica naquela coisa, né, do conflito, fuja o luto. Fuge logo e acabou, deixa o conflito, deixa tudo e não quer saber. Mas veja, isso aqui, as 44 características aqui foram longos anos de pesquisa, eu usei muito tempo de consultório. Né? O próprio Adriano, que fala da questão do medo do casamento, ele se corrige, ele fala assim, não é medo, é insegurança. A insegurança também a insegurança também está aqui em outro capítulo, né? Que difere um pouquinho do medo, que aquela pessoa insegura não se tratar. Então, por exemplo, ela vai chegar, nossa, eu vou no restaurante com a tal pessoa, mas será que aquele restaurante é bom? Será que eu tenho essa condição de
Será que eu posso bancar essa pessoa? Bancar no sentido emocional, dar conta de uma aproximação. Não é o bancar economicamente, não, exato. No sentido emocional. Exato. Então, aí sim seria uma coisa mais de insegurança, que não deixa de ser um medo, mas é uma outra classificação mental, onde você não se sente na zona de conforto por algum motivo. Aí não precisa ser necessariamente medo, mas... e todas elas têm frases, algumas minhas, algumas de pessoas famosas, alguns atores, algumas atrizes, tal. Você pode procurar aí, se você quiser falar, fica à vontade. Algumas de pessoas de personalidade mesmo, né? De personalidades, né? Acho que do mundo da mídia aí e tal, que a gente pega e dialoga completamente com o sentido da frase. Eu não lembro qual filme também está aí no Insegurança, porque não é todas que dá para... Né? São 100 filmes, aí já é muita coisa. Mas é muito importante que a gente tente levar a nossa vida, porque eu acredito que o ser humano não veio aqui no mundo para sofrer, eu acredito isso, ou para qualquer outra coisa, assim, para amar e para ser amado e para gostar disso. Né? Independente de qual seja a sua crença, independente de qual seja o seu credo, o seu biotipo, a sua etnia, isso não importa nada, o que importa é felicidade. Né? E não como... A gente tem tantas guerras estúpidas hoje no mundo, né? Ditadores aí que estão tentando sair do poder e não conseguiram ainda, mas pessoas que promovem o que? A destruição. Onde, na realidade, a gente tem que promover o quê? O que a psicologia faz? Tentar promover a saúde. A felicidade. Você não vem aqui para comprar Ferrari ou ter um Rolex de ouro. Desculpa ter falar a marca, mas não é essa a questão. Não é isso que faz um cara feliz. Eu nunca me esqueço que há 11 anos atrás, ou 10, eu não lembro, um paciente meu vendeu tudo o que ele tinha. E o cara comprou uma Ferrari. Chegou no consultório, doutor, estou super feliz. No dia seguinte, o cara quer uma depressão louca. Porque ele não queria Ferrari, ele queria outras coisas. Né? E ele achou que isso ia trazer felicidade. E isso não traz felicidade. Então, é gostoso você curtir aquela pessoa, sabe, às vezes um programinha íntimo, sei lá, um cinema com pipoca, não tem preço, Rê. E às vezes alguma característica funcional mental ali, já vi que você fez uma série de anotações, né? Claro. Por favor, exponha-as. Para mim é um prazer. Eu sou convidado aqui, mas na verdade eu que gostaria de me silenciar para escutar você falar. Muito obrigada, Lê. Uma das principais coisas que eu acho que você coloca em relação ao casamento, sobre o funcionamento do casamento, é a questão da comunicação. Nossa, fantástico. Só que comunicação não é simplesmente conversar. Não é aquele, oi, bom dia, querida, ou bom dia, querida, ou desculpa, boa noite, querida. Nossa, isso é uma desgraça. Boa noite, querida, como é que foi o seu dia? Esquece, é um clichê total e improdutivo. Agora, o difícil é entender uma comunicação produtiva, né? Você fala muito da questão, né, que com o tempo, vou até ler um parágrafo seu, com o tempo e com a negligência diante da importância da comunicação, a relação entra num ritmo praticamente insustentável. Perde-se o momento de reverter a dinâmica doente que se instaura na casa, na cama e nos corações. Você acha que começa, né, que toda essa questão, esse desmoronamento da relação, do que é doce virar amargo, começa pela falta da comunicação ou pela comunicação ruim? Porque às vezes não é que falta comunicação, pelos dois, não é efetiva. Pelos dois, não tem a sombra de dúvida nenhuma, mas o início você Renata, né? Renata não podia fazer diferente. Você pontuou perfeito. E aí é aquele filme que você deve ter assistido, com a Jennifer Aniston e o Vincent Volk? Sei lá, não sei o nome do cara. Separados pelo casamento. Que entra na estrutura de desentrosamento conjugal, que é uma característica mental funcional que está aí, que justamente o que acontece? A falta de comunicação entre eles. Eles tinham comunicação, mas era uma comunicação pobre. E foi um casamento que foi separado sem precisar ter. Né? E aí, o que acontece? É claro que você vai abrir aí uma fenda e daqui a pouco um abismo e vai para um grande canyon. Porque não tem como você sustentar um relacionamento sem esse diálogo mais preciso, sem esse diálogo mais elaborado, mas um elaborado no sentido de promover essa interação conjugal. Porque aquela pessoa que você casa, ou que você se junta, não importa, porque não é uma escritura lavrada em cartório que vai mudar alguma coisa no meu ver, tá? Claro, você fala isso para uma pessoa super religiosa, com valores civis e morais, mas vai falar que eu estou louco, tal, mas não é isso. Essa pessoa vai realmente pôr muita coisa a perder pela essa falta de comunicação. E aí as pessoas estão com tanta ansiedade em casar, com tanta pressa em adquirir esse matrimônio, que casam e se relaxam. E esse relaxamento
que não é aquele relaxamento próprio em academia, ele começa justamente por essa falta de diálogo, de interatividade aí conjugal. A Pop pergunta, né, por que a gente gosta tanto desse termo zona de conforto. O Alexandre acabou de usar outra, né, relaxamento. É porque eu acho que existem poucos termos que explicam, dentro da psicologia mesmo, o que seria uma situação onde a gente prefere ficar na inércia do que sair dela. E um dos melhores termos usados hoje em dia é a zona de conforto, mas o Ale usou outro, que é relaxamento. A Clarissa pergunta o seguinte... e aí, como é que faz para restabelecer essa comunicação quando você se vê tão distante? Tentar se conscientizar, tentar se perceber o que aconteceu, ou se esse início foi um início pontuado, ou seja, houve alguma coisa ali que estabeleceu esse início, ou foi um início que se deu de origem consciente. Quando é de origem consciente, é a proposta do livro, né? Tentar procurar o que aconteceu, porque às vezes você não percebe. No começo tudo é maravilhoso, tudo é fantástico, por isso que eu quero doce. Você não percebe os defeitos e as manias, porque nós temos mesmo, todos nós, ninguém é perfeito. Perfeição é utópico, não existe. Você sabe disso? Eu não sei não, eu estava achando que era perfeita até Bom, tem exceções, está aqui, né? Mentira, amiga. Tem exceções. Provocando Alexandre. Eu sei. Mas aí, Rê, o que acontece? Nessa questão de você poder se perceber, você esquece disso. Então, o caminho é esse, poder se perceber, poder ali estar dialogando com esses princípios que desnortearam essa relação e tentar resgatá-los. Como? Aí sim, dialogando, né? Promovendo essa interatividade do casal. E aí, Rê, não sei se... Mas como, né? Então, vamos pensar numa situação, um casal que está com esse problema de comunicação, está com um problema aproximar. Alguém vai ter que tomar esse primeiro passo de aproximação. Nem que seja um jantarzinho, nem que seja um... Cinema é difícil porque você não vai conversar. Mas você vai ter que promover esse encontro, você vai ter que usar a sua criatividade ou a sua própria improvisação para operar positivamente no seio desse casal, restaurando aquilo que era uma coisa muito boa. E você vai ter que tomar essa iniciativa. Então, a primeira dica aqui seria o quê? Aproximar esse casal. E essa aproximação, às vezes, é dura, porque a outra pessoa não quer dar o braço a torcer. Entende? Então, você vai ter que fazer o quê? Promover esse diálogo, promover esse contato e usar da sua criatividade, não diria sexualmente a priori, mas mais, sabe, voltar àquela zona de conforto, fazer uma coisa bem aconchegante. O cara chegar, tá meia luz, sei lá, 1000 velas na sala, fez um estrogonofe, qualquer outra coisa, não importa. A gente sabe do que o outro gosta, né? Exato, quando a gente está na birra, a gente muitas vezes espera que o outro tenha mudança de atitude, não nós. Então, a gente fica, bom, se ele fizer isso, se ele não fizer isso, vai melhorar, ou se ele fizer aquilo, ou se ele for mais assim, mais assado. Quando, na verdade, a gente tem diversas coisas que a gente sabe que pode fazer pelo outro, mas a gente precisa sair da raiva. É um pouco aquilo que eu estava te exemplificando, né? Claro, a gente, dentro de uma relação, a gente pode estar jogando no mesmo time ou jogando em times opostos. E quando a gente entra nessa situação de jogar em times opostos, alguém precisa sair da guerra, alguém precisa ir lá, abrir a quadra e, por outro lado, falar, vamos jogar em dupla agora, porque senão... E óbvio que tem momentos que é muito mais difícil fazer isso. Não é sempre fácil melhorar uma relação. Tem momentos difícil, é o que eu falei, né? Lógico. E aí você entra de uma outra característica funcional mental que está aqui, que é a passividade, aquela pessoa que é passiva. Ela é passiva, ela não consegue realmente tomar esse passo, ela até gostaria de tomar, mas por causa da passividade que a ronda, ela não consegue dar esse impulso e a relação vai ficando cada vez mais deteriorada e vai se imprimindo aí um hiato cada vez maior nesse relacionamento. O ideal é identificar quando você está nesse ato, né? Que eu acho que é fundamental. Bom, eu estou nesse momento, não é uma coisa que vai mudar assim. Não muda do dia para a noite, isso é importante. E muito importante também, perceber se a pessoa quando chegou em casa está apta a ser receptiva. Entendeu? De escutar o seu relato, né? Porque senão você vai ficar falando para o vento, porque a pessoa já vai chegar nervosa com alguma coisa que aconteceu no trabalho e tal, e vai ser uma relação tão deteriorada, e acho que a gente não está junto para isso, está junto para ser feliz, não para sofrer. Mas aí que está, pela carência, de novo, algumas pessoas realmente se submetem a isso, né? E você tem tanto medo, porque se criou um mito também, né? Em torno de relacionamentos, de casamento, tem o que casar. Você não tem que casar, você tem que ser feliz, seja como for, né? Agora, seja feliz primeiro com você mesma, para depois
você conseguir ser feliz com o seu parceiro. Mas eu não acho que isso é só um mito, eu acho que isso é uma cobrança social. Não tenha dúvida. É um mito originado por uma cobrança social. Fantástico. Não é nem um mito mais, eu acho que já é uma coisa assim, estamos vivendo isso, é assim mesmo. É uma cobrança social. O Alexandre chegou aqui, né? Estamos lá na produção, o Alexandre já chegou. E aí, oi, tudo bom? E aí, tudo bem com você? O consultório vai bem? E aí, já casou? Eu olhei para a cadeira e falei, não é possível. Não é possível que o Ale já chegou com a pergunta assim. Segunda pergunta. Bom, mulher linda dessa, a gente tem que perguntar mesmo, né? Não tem como. Mas você entende? Não é uma... Eu sei. Assim, as pessoas não costumam falar pra gente, e aí, tá feliz, né? Como é que você tá? Você tá feliz? Não, e aí, casou? E aí? É uma pergunta bem direta, né? É bem assim, isso é importante para você. Né? Eu acho que vem com uma conotação disso. A gente não tem tempo de falar aqui, mas porque se a gente fosse falar série de 5, 10 programas, não é o caso. Mas você lembra que tem 3 capítulos técnicos aqui muito importantes, né? Que é a importância do casamento, o significado do casamento e a finalidade do casamento, necessariamente nessa ordem. Estava aqui para te perguntar, ó. Era a tua próxima pergunta. Nossa! Vamos lá na sincronicidade. Pois é, funcionamos bem. Funcionamos bem. Vamos falar então, né, da importância do significado e da finalidade do casamento. Nossa, vamos... Qual a importância do casamento? Uma união que possa promover a saúde mental e conjugal dessas pessoas, dando o quê? Dando esse aparato diário, né, que a pessoa possa se reverberar, sabe, aquela coisa de dormir de conchinha, acordar junto, né, ter essa interação. Poxa, você vai para o seu trabalho, ele vai para o dela, e cada um faz a sua... desculpa, ela vai para o dela e cada um faz as suas coisas, mas não que necessariamente você fique pensando na pessoa, mas essa pessoa está ali, reverberando em você, e você não vê a hora de chegar em casa à noite e fazer Depois de 10 anos de casado, você acha possível? Olha, eu acho que... Você não vê a hora de ver a pessoa? Ah, você está falando depois de 10 anos de casado? É. Ah, tá, achei que você estava falando no começo. Depois de 10 anos de casado, você vai ter que ter dribles de manter essa finalidade do casamento e driblar essa rotina e manter a chama acesa, né? Então, assim, e aí você vai ter, para manter a chama acesa, qual que é o primeiro passo? É não relaxar, mas se encontrar relaxado dentro dessa relação, né? Então, manter ali a zona de conforto cercada, onde ela não possa ser invadida. E o que você chama de ser invadida? Ser invadida é você deixar uma série de fatores terceiros aí atrapalhar seu relacionamento, né? Eu acho que tem aqui, veja, tem uma característica aqui que chama imprudência, que é muito ruim para as mulheres. A imprudência relacional, como eu descrevo aqui, né, para os caras escritores, né? A imprudência relacional, como eu descrevo aqui, ela se diz respeito ao cara que comenta sobre a vida íntima. Nossa, ontem à noite eu saí com a Renata. Independente de ser casamento, casado, fiz isto. Isso é uma particularidade sua e da Renata, não interessa a ninguém. Só a eu, você e as 4 paredes que nos cercam. E algumas pessoas, por babaquice, esse é um termo... Pessoas, vamos, homens. Vírgula, ou principalmente os homens, né? Não, qual é a graça homens, pro homem homens, se ele não contar? Não, 100% homens, não tem nem dúvida. E o cara, pela arrogância, ele vai gostar de falar isso. Olha, nossa, saí com a Renata, fiz isso, aquilo. Né? Ou, veja, em primeiro lugar, você está expondo essa mulher, e se essa mulher for sua esposa, pior ainda, você está aí, né, humilhando perto dos seus amigos. E no primeiro evento social, você vai sentir os olhares diferenciados para essa pessoa. Isso é uma questão que pode tirar da zona de conforto e pode causar sérios atritos. Não interessa as preferências. E aí, eu descrevo isso, né, na classificação de imprudência e cito um filme muito famoso que todo mundo conhece, que foi o Coquetel, com o Tom Cruise, que quando ele se relaciona com a Gina Gerson, que é a fotógrafa, e ele fala para o colega dele, né, que é o ator Brian Brown, mas eu não lembro do nome do cara no filme agora, ela chega no bar e mete um beijo no Brian Brown e o Tom Cruise fica assim. Ela chega, puxa ele pelo colarinho e fala, isso é para você aprender a ficar quieto e não abrir a boca da sua vida sexual. Interessa só a nossa. Né? E você pode perder uma bela mulher e pode sair dessa zona de conforto. Ou pessoas que tendem, né, a ter uma lascividade muito grande, a gente volta aqui o que a gente falou no começo do programa, de questão de liberdade e tal, não sei o quê. Qual que é o pressuposto da liberdade? É você saber usá-la. Liberdade não é libertinagem, entende? Não estamos falando aqui em ser santo, em ser moral, não é nada disso. Mas apenas ser condizente com uma postura que você escolheu para você. E aí você também vai sair dessa zona de conforto e vai atrapalhar toda essa finalidade aí
né, matrimonial. Agora, uma pergunta muito boa que a Érica fez aqui é assim, mas na verdade essa dúvida do que fazer ou não fazer simplesmente visa buscar o comportamento natural do início do relacionamento. Eu concordo com ela, assim, a gente fica tentando encontrar formas de viver aquilo que a gente viveu um dia. Só que as relações, elas mudam, né? As relações mudam, não as pessoas mudam. E mesmo... Qual é o nome dela? Érica. Érica. Mesmo que a Érica, por exemplo, ela case hoje, sei lá, com o namorado dela, não sei o nome, mas enfim. E por algum caso ela termine e volte daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Essa Érica e essa pessoa não vão ser mais as mesmas. Veja, o tempo nunca volta. Ele sempre será outro. É a mesma pessoa, mas vocês vão estar em outro momento. A sua mentalidade vai estar numa outra esfera, por isso que chama psicodinâmica. O cérebro está em constante movimento. E aquilo que talvez para vocês naquele instante era bom, né? Hoje pode não ser mais. Então vocês têm que saber se engrenar com esse tempo e estar ativo com esse tempo. Como a evolução eletrônica, né? Internet, essas coisas todas, que você não tem como você estar lá atrás aqui digitando, batendo na máquina Olivetti de escrever. Mas em muitas relações a gente escuta, né? Então, ou o homem falando à mulher, mas você não era assim, mas você não era assado. Porque as pessoas mudam e você tem que saber mudar. Agora, tendo convivendo, tendo dialogando, tendo se comunicando, você vai conseguir acompanhar essa evolução de ambos, ou unilateral, ou bilateral, tanto faz, mas e mantendo aí a zona do conforto ativa. Né? Poxa, a pessoa não gostava de ir para a Grécia, mas agora quer ir para a Grécia, não quer mais ir para a praia. Vai para a Grécia. Quer ir no pagode? Vai no pagode, por aí vai. Vai se amalgamando dentro das suas preferências, como vão mudando, e você consegue realmente levar um relacionamento. Agora, basta o quê? Basta você ter caráter para levar esse relacionamento e o principal, a vontade. Porque se você não quiser, vai ser sempre amargo, não tem como, né? Eu acho que você vai ficar realmente no amargo e de uma maneira muito triste, muito passiva. E aí você entra, tem uma classificação que eu coloco aqui, que é onde aquelas pessoas que não... Namorei com a Renata 20 anos atrás, agora encontrei com a Rê. Nossa, eu quero voltar com essa mulher, mas para quê? Para imprimir uma situação aí, né, de compensação referente a um passado muito longínquo. Não adianta, você tem que viver aqui agora. E eu atendi uma pessoa muito tempo atrás que estava com um problema desse. Então, reencontrou uma outra pessoa, tal, começou a namorar. Mas você vê pelo diálogo da pessoa, você vê quando ela se expressa na consulta, ela não gosta mais da pessoa, só que ela quer viver uma situação neurótica passada. Né? Então, veja, não é isso que funciona. Outra questão também que eu percebo muito nas relações é que a mulher, o homem no começo, ele tem toda aquela função da conquista, né? O homem é o caçador, então ele precisa conquistar, ele quer uma mulher a ser conquistada, então ele trabalha para a relação. Eu vejo que os homens, no começo, eles trabalham para a relação, pensam sobre, então, o que eu vou fazer hoje com ela, né? E depois, né, que a relação já existe lá, o namoro, parece que fica tudo a cargo da mulher. Então, assim, a mulher tem que dar conta dessa relação, porque afinal é a mulher que sabe se relacionar. O homem, ele, né, tá ali, vai sair, vai trabalhar, mas quem tem que saber sobre aquilo, saber por que não está dando certo, saber como melhorar, saber o que fazer para a relação ser melhor, que lingerie usar, ou que programa sugerir, ou que tipo de conversa ter, fica na mão da mulher. É como se o homem assim, já estou me relacionando aqui, agora quem sabe fazer isso é a mulher. Que é totalmente lógico, né? Você citou aí 2 tipos de relapsidades. Relapsidades essas totalmente fidedignas ao comportamento conjugal. O relapso do homem, esse relaxamento do homem, ele se dá mesmo nessa questão da conquista. Conquistou, acabou. Ele acha que já fez a sua obrigação. Entende? E não é por aí, você tem que conquistar sempre. Mas primitivamente era, né? O homem era lá, conquistava, então assim, eu acho que isso é um comportamento primitivo. Era isso mesmo. Que de certa forma deve ser biológico, né? Tem alguma remanescência que a gente com certeza tenta... É uma posição psicológica. Claro, lógico. Não, concordo plenamente. E a relapsidade da mulher é não se arrumar, é não se proceder. Então, sabe, ela não espera mais o cara com batom, se espera ela toda assim, o cara não vai ter interesse mesmo. Então, assim, acho que cabe aos dois aí fazer o trabalho de conquista e reconquista. Ele conquistando de uma outra maneira, pela sedução, né? pelo floreamento, né? Enfim.
E ela fazendo pode cuidar da casa, pode ir para a faculdade trabalhar, mas pelo menos que não se largue da aparência, que mostre para ele aquela mulher que que mantém esse desejo aceso, né? Esse desejo que foi tanto despertado, tanto incutido nesse cara aí, mas que uma postura mesmo residencial, uma postura do lar. Para algumas mulheres, casei, acabou minha obrigação, estou segura. É aí que começa o erro. Eu acho que até mais do que na aparência. Está escrito porque eu vejo que, nos assim, capítulos hoje em dia isso. existe uma importância muito grande em relação à aparência e as mulheres já sabem, né, que tipo, bom, se você não tá ali gatinha ou tentando ficar bonita no sentido de sedutora, não gatinha, mas no sentido de ser uma mulher sedutora, o cara tá ali na TV assistindo um monte de outras mulheres, né, vendo na rua, vendo as mulheres no trabalho. Então, eu acho que as mulheres até têm uma noção melhor disso. Só que isso está longe de ser o bastante para você aquecer aquela relação que está ali no dia a dia. Então, todo dia, chega do trabalho, aquela mesma hora, e janta aquele mesmo horário, né? Eu acho que rotinas não devem ser impostas. Tá? O grande Mas elas lance... acontecem, né, não, Ale? A gente cai claro, na rotina. Claro, mas então você tem que fazer essa rotina ser produtiva. Então você chegou em casa, não, vamos para a academia junto, a gente janta lá. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma outra coisa. A questão é você trabalhar com essa rotina e tornar uma rotina produtiva, não uma rotina maçante e totalmente cansativa. É você se possibilitar, se permitir dialogar com diferentes planos aí de trânsitos relacionais e ambientais, onde esses mesmos convergem em torno do seu prol. E aí você vai ter uma relação mais gostosa. Poxa, uma vez por semana é o suficiente, não precisa mais que isso, entende? E você vai promover aí o interesse dessa relação. Você vai estar ativando, né, partes de memória, né, cenas mimênicas aí que estavam no passado. Poxa, a gente fazia isso, agora voltamos a fazer tal, não sei o quê. Não precisa ser necessariamente o mesmo restaurante, o mesmo cinema, o mesmo teatro, sei lá, o mesmo programa, seja ele qual for. Mas que tenha a intensidade e a vontade. Já é uma grande coisa. Então, você acha que a gente precisa fechar o programa, então, para resumir... Não? Não, então não. Sim, simples assim. Não. Nossa, eu falei, é impressionante, voa mesmo, a gente sabe que voa. E aí, né? Se você, depois de fazer todo esse trabalho, de falar sobre todas as posições funcionais, de entender o que é casamento, o que você poderia me dizer para os internautas, né? Bom, quer ter um casamento saudável? Faça o quê? Consciência, percepção, atitude. Consciência, percepção, atitude. Não, atitude. Atitude. Ter o conhecimento acerca de si mesmo e do outro e saber quando falar e quando tiver que pontuar. Desprezar a agressividade. Não vai falar nunca gritando, mesmo que você tenha razão. Você perde a razão em qualquer instância da vida, né? Então não adianta você ter ataque histérico porque não leva a lugar nenhum. E agir sempre da mesma forma carinhosa e tentar manter a sua fleugma, né? E aí, o seu estado de espírito, não vai dar tempo de explicar. Mas enfim, e aí com isso você pode aí imprimir um relacionamento saudável e saber principalmente conviver com esses intempéries, onde esses intempéries, especialmente intempéries, tem um capítulo aqui muito extenso, que você deve ter lembrado, que é o da neurose familiar, não deixar nunca terceiros invadir a sua casa, como sogra, por exemplo. Você sabe que eu estou trabalhando mais para frente um livro de sogra, né? Ele está com o título provisório de No Covil da Víbora. Mas agora o meu próximo livro é um livro de beleza, que eu te falei, que é a Fórmula da Beleza Feminina, que é até aquilo que a gente falou um pouquinho de beleza aqui agora. Como é que a mulher se mantém essa beleza? Falando rapidamente, é o estado interior dela que vai ser refletido ali. Então, né? O próximo que você vai vir lançar aqui Isso. Em primeira mão, vocês Virei estão escutando, aqui. né? Virei. Em primeira mão, assessoria, né? Vai ser o livro sobre beleza. E olha como a minha assessora é linda, olha lá. Ela vai ser capa, né, inclusive. Essa sua assessora vai ser capa, tô sabendo. Incrível. Vamos lançar esse livro aqui. Tá. Ale, o Adriano pergunta em quais livrarias estão havendo o livro. Eu acho que ele consegue comprar na Livraria Cultura, mas pelo site da Cultura, eu não sei se está físico aqui em São Paulo, como a editora é de Curitiba. Em Curitiba eu sei que ele está físico em várias. Está físico na Livraria Curitiba, está físico na própria editora Juruá, www.juruá.com.br, que é a editora, né, do livro.
E ele pode comprar pela Cultura também, www.livrariascultura.com.br. Então, mas Peço desculpas para ele que eu não sei dizer se o livro está físico já aqui em São Paulo. Tá, mas Adri, como você dedou o Alê, falou que ele veio aqui em outro programa, Que bom, eu ganhei 2 livros, um que eu li, que eu vou te mandar exatamente o que eu li, e outro que ele me trouxe com uma dedicatória. Então eu vou te mandar o livro que eu li por correio, me manda o seu endereço pelo Twitter, que eu te mando pelo correio o meu livro para você, tá bom? E é isso, acho que por enquanto de editora, acho que essa, eu não sei, a editora se ela vai colocar... Mas está aí, né? O que era doce virou amargo, do Alexandre Bez, do psicólogo Alexandre Bez. É muito legal o livro. Você viu a capa, dois casais no fundo? Claro, Ale. Temos 2 casais aqui no fundo. Desculpa, que 2 casais, 2 pessoas. 2 casais, Olha, 2 pessoas. Eu caí na sua, né? Que é pois impressionante. Ale, muito obrigada pela sua participação obrigado. no Webdivan. Você virá lançar, agora precisa dar geral, o Ale aqui, né? Agora que precisava dar geral. Ale, muito obrigada pela sua participação no Webdivan. Espero que você volte muitas vezes, até antes de lançar o livro. Vamos continuar falando de casamento, tá bom? Obrigado, que você tenha sucesso sempre. Parabéns pelo programa. Obrigada, Ale. Obrigada por todo mundo que participou do Webdivan. O Webdivan volta semana que vem, sexta-feira que vem, às 16 horas. Beijos.